Olá, bem-vindos. Estamos mais uma vez na Estação 10 e hoje vamos concluir o estudo alusivo ao tema a armadura do cristão. E vamos concluí-lo da mesma forma com que Paulo termina a sua descrição lá em Efésios 6 sobre a armadura de Deus. De facto, vamos falar de oração. Este é um tema de vital importância. A nossa vida, a nossa sobrevivência, a nossa vida espiritual depende da oração, da intercessão. Eu vou aqui referir o que está escrito no texto de Efésios 6, no capítulo 18, no versículo 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Temos que considerar aqui, em primeira instância, esta máxima, a máxima do todos. Interessante como Paulo termina. Paulo termina a descrição da armadura de Deus com chave de ouro, ou seja, todo o tempo, toda a oração, com toda a perseverança e por todos os santos. A máxima dos todos. No entanto, há aqui um elemento que alicerça, interliga, um elemento vitalizador de todos estes todos, de todo o tempo, de toda a oração, de toda a perseverança por todos os santos. Qual é o elemento? O Espírito Santo. Em tudo nós dependemos do Espírito Santo para ter eficácia na aplicação da nossa armadura, da armadura poderosa, eficaz, espiritual e que Deus proporciona à Igreja. Então nós precisamos da oração. Da mesma forma, e agora reportando-me àquela análise que temos vindo a fazer acerca da armadura do soldado romano, da mesma forma, a armadura do cristão sem oração não fica completa. Assim como a armadura do soldado romano não ficaria completa sem ter uma lança ou sem ter uma capa, da mesma forma a nossa armadura nunca ficaria completa se Paulo não mencionasse a oração e a intercessão em todo o tempo, por todos os santos, com todo o tipo de oração, em toda a ocasião. Então é importante que nós, com toda a perseverança também, então é importante que nós consideremos, acima de tudo, a oração. A oração é um elemento vital, imperioso, na qualidade, na conservação da nossa vida espiritual. A oração não é uma opção, a oração é um imperativo categórico. Nós precisamos de orar, nós necessitamos de orar, assim como necessitamos de respirar. E para que a nossa armadura tenha a eficácia total, nós precisamos de dar provimento a todas as outras peças de substância espiritual através da oração. Eu vou agora fazer uma consideração acerca da lança que o soldado romano utilizava. De facto, o soldado romano utilizava diversos tipos de lança. No entanto, há duas que nós vamos considerar aqui. Vamos considerar esta lança, o pilum, que era uma lança mais curta. O soldado romano levava duas, uma mais curta e uma maior. Esta lança mais curta tinha a faculdade de poder ser atirada, arremessada a distâncias maiores. Para quê? Para ferir o opositor a uma distância que não era possível o soldado chegar lá com a sua limitação corporal. Então esta lança era pesada e quase sempre era fabricada apenas em ferro. Para quê? Para ser pesada e ser arremessada a longas distâncias. No entanto, também havia outro tipo de lança. Uma lança maior, que servia fundamentalmente para o combate corpo a corpo, para ferir o opositor a pequenas distâncias. Então nós temos estes dois tipos de lança. A lança, o pilum, que era a lança esta, que era uma lança pequena, pesada, arremessada a longas distâncias, para poder criar moça no inimigo a longas distâncias. E a outra lança, uma lança mais comprida, para ferir o inimigo a curtas distâncias. Assim é o nosso tipo de oração. Nós temos uma oração que fere o inimigo a longas distâncias, ou seja, quando nós oramos por cidades, por famílias, por territórios, por situações que estão distantes de nós, pois a vida espiritual não é sujeita, não fica privada de ter intervenção, ela não tem obstáculos de tempo nem de espaço,
nós podemos alcançar a vitória sobre o inimigo ultrapassando as leis da natureza, nós podemos orar e essa oração vai fazer efeito a longas distâncias, mas também podemos orar em distâncias curtas, como por exemplo, anulando a intervenção do inimigo na vida de pessoas que estão possessas. E nós podemos libertar essas pessoas usando essa lança de oração da libertação. Normalmente estas lanças eram feitas de madeira e de ferro. E elas tinham diversas lâminas. Havia lâminas, vários tipos de lâminas. Eram lâminas maiores, mais pontiagudas, mas o facto da lâmina tinha esse objetivo, ferir o inimigo. Então já vimos a composição destas lanças, já vimos o tipo de lanças e normalmente o soldado romano levava duas. Uma mais pequena, normalmente feita de ferro sólido, para provocar danos e feridas maiores no inimigo a longas distâncias, e outra lança maior feita de madeira com uma ponta em ferro que provocava feridas no inimigo a curtas distâncias. Agora, trazendo isto para a realidade espiritual, nós temos a lança da nossa oração. Paulo não cola a oração e o tipo de oração a um tipo de peça da armadura romana, como fez com as outras peças. Eu vou tomar a liberdade cultural, a liberdade intelectual e até alguma liberdade expressiva para poder colar a nossa oração a outra peça da armadura do soldado romano, a lança da oração. Sem a lança, a armadura do soldado ficava incompleta. Paulo faz aqui um desafio à igreja. Um desafio a cada um de nós, cristão. Ou seja, orando sempre. Orando sempre. Orando sempre. Então nós temos a possibilidade de atirar uma lança de oração no reino espiritual. A nossa oração invade o reino espiritual. Invade o reino espiritual, quer seja a longas distâncias, quer seja a curtas distâncias, contra as manobras de Satanás, contra os argumentos fraudulentos de Satanás, contra os conceitos perversos de Satanás, contra a perversidade espiritual de Satanás, contra os esquemas surretícios de Satanás. Então nós atiramos a lança no reino espiritual contra as manobras do diabo, contra as hostes espirituais da maldade, para poder derrubar os seus obstáculos e as suas fortalezas. E Paulo sugere, aliás, Paulo ordena à igreja, orai em todo o tempo. O que é que isso significa, orai em todo o tempo com toda a oração? A expressão é orar sempre. Em grego, existe uma expressão que clarifica o que nós estamos a dizer. A expressão em grego é en panti kairo, ou seja, orando em todo o tempo. En panti kairo, orando sempre. E o que é que isto significa, esta expressão em grego, no seu sentido mais amplo? Significa que nós podemos orar com cada tipo de oração ou com toda a oração. Portanto, há vários tipos de oração. Eu posso fazer uma oração com todos os tipos de oração, mas posso fazer uma oração com toda a oração ou só com um tipo de oração. Então, Paulo está a dizer, orai em todo o tempo, com cada oração, com todo o tipo de oração. Importa é que nós devemos orar. E devemos de orar quando? O que é que isto significa? En panti kairo, em todo o tempo, sempre. Significa que nós devemos de orar em toda a ocasião, devemos de orar em toda a estação e devemos de orar em todo o momento possível. Se me é possível orar 8 horas por dia, devo de orar em toda a estação de 8 horas por dia. Se só me é possível orar 2 horas por dia, devo orar só nessa ocasião de 2 horas por dia. O importante é que eu devo de orar. De que forma? Com todo o tipo de oração que conheço ou só com uma forma de oração. O importante é que eu devo de orar. Então, esta oração que eu faço em todo o tempo, ela invade o reino espiritual, ela derruba fortalezas, paralisa manobras do diabo, invalida pensamentos diabólicos, invalida argumentos fraudulentos de Satanás, derruba obstáculos. Agora quero considerar aqui outro aspecto da nossa oração, de extrema importância. De facto, sem a lança, a armadura do soldado não era completa, mas também sem a capa, a armadura do soldado romano também não era completa. A capa protege do frio, a capa era extensível a outros, a capa protegia os outros camaradas no campo de batalha, a capa consolava os outros. Então eu quero falar acerca desta capa que cobria o corpo do soldado romano. Qual é esta capa? Para nós, agora, no sentido da armadura de Deus, eu tomo a liberdade de dizer que esta é a capa da intercessão. Ou seja, é uma capa que cobre a nossa personalidade toda,
cobre a nossa mente, cobre o nosso corpo, cobre a nossa alma, cobre o nosso espírito, cobre o nosso caráter, cobre a nossa personalidade por inteiro. É importante perceber aqui uma coisa, que nós devemos conhecer essa capa de intercessão, porque a capa de intercessão é a extensão da unção de Deus sobre a nossa vida. E essa unção de Deus sobre a nossa vida, este manto de unção, esta extensão da unção de Deus sobre a nossa vida, ela pode ser extensível a outros. Ou seja, nós cobertos com esta capa de intercessão, nós estamos a cobrir outros também, estamos a confortar outros, a consolar outros, a envolver outros nesta unção. Então nós podemos dizer que quando nós nos tornamos intercessores, nós somos veículos de bênção de Deus para a vida dos outros. E Deus se agrada disso. Não somos egoístas. A perspectiva de Deus acerca do cristianismo é que nós possamos sempre contemplar os outros com essa bênção também. Ou seja, envolver os outros nesta bênção espiritual, nesta atmosfera espiritual, nesta unção de Deus, nesta capa de conforto espiritual. Então, apraz-me dizer, e isto é motivo de grande alegria, que em nós há um manto da unção do Espírito Santo. Como Paulo diz aqui, a oração no Espírito. Então o Espírito Santo é um agente envolvente, é um agente promotor, é um agente impulsionador deste tipo de oração, da intercessão. Porque o Espírito Santo está extremamente interessado em lançar, em estender, em levantar, em cobrir os outros com a sua unção também. Não é só a nós. Então nós somos os agentes para levarmos essa unção do Espírito Santo aos outros que não conhecem Jesus e para cobrirmos outras pessoas que precisam dessa mesma unção. Essa unção está sobre nós, porque o Espírito Santo nos contempla com ela, mas o desejo do Espírito Santo é que nós levemos esta unção às outras pessoas, tanto dentro da igreja como fora daquilo que nós consideramos igreja. É importante aqui considerar uma coisa, esta é uma coisa de extrema importância, relevante. Se não entender isto, não consegue entender mais nada. Esta unção só se ganha, esta unção só se alcança na presença de Deus. A presença de Deus em nós e nós na presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É na presença de Deus que o Espírito Santo estende esse manto. Então nós precisamos de ir à presença de Deus. E por causa disso, eu quero considerar aqui uma atmosfera, um aspecto, um estádio, não é? A forma como nós podemos chegar a essa presença, alcançar essa presença, ser contemplados com esse manto, com essa capa de unção, com esse conforto da unção. Como? À luz daquilo que nós vemos no tabernáculo de Moisés, havia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. E esta unção é alcançada quando nós intercedemos, oramos no lugar santíssimo. No lugar santíssimo é aquele lugar onde a vida de Deus nos cobre e a vida de Deus se mistura com a nossa vida. Escute bem, a vida de Deus nos cobre toda a nossa personalidade, corpo, alma e espírito. E a vida de Deus se reflete em nós e a vida de Deus tem impacto sobre nós e ela se mistura com a nossa vida. Jesus, no lugar santíssimo, Jesus permanece em mim com intensidade. É o lugar onde Jesus mais permanece em mim, é um lugar onde a intensidade de Jesus se reflete com maior intensidade. E nesse lugar santíssimo eu sou dotado, eu sou coberto, eu sou cingido pela unção de Deus. E quando eu saio desse lugar, eu reflito essa unção sobre as outras pessoas. Quando eu saio do lugar santíssimo, deste lugar onde a unção é transmitida, onde o Espírito Santo intensifica as virtudes de Jesus sobre mim, onde a minha vida se mistura com a vida de Deus, eu quando saio de lá, eu vou refletir essa glória, essa unção sobre as outras pessoas. No lugar santíssimo, Jesus confia-me os seus segredos. No lugar santíssimo, Jesus partilha do seu coração. Se eu quero conhecer o coração de Deus, é no lugar santíssimo. Se eu quero conhecer as profundezas de Deus reveladas pelo Espírito Santo, é no lugar santíssimo. O que é isso, o lugar santíssimo? É o lugar de intimidade. Intimidade é o lugar. Intimidade é o lugar. Intimidade é o lugar onde eu gasto tempo, onde eu me dou por inteiro, onde eu conheço Deus na plenitude. É o lugar da intercessão, é o lugar da intimidade. Depois da intercessão, quando eu saio desse lugar de intimidade com Deus, eu fluo no poder de Deus. Se eu quero transmitir poder de Deus aos outros, se eu quero transmitir virtudes, conhecimento, a glória de Deus, a manifestação da capa da unção de Deus às outras pessoas, eu tenho que permanecer durante muito tempo nesse lugar de intercessão, nesse lugar onde Jesus revela o seu coração. Porquê?
porque no lugar santíssimo, onde Jesus revela o seu coração, a minha carne é ignorada. Nesse lugar, a minha oração se expressa pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela-me a glória de Deus. Então eu quero considerar aqui 3 passos fundamentais para que eu esteja no lugar santíssimo. Nesse lugar onde eu oro com gemidos inexprimíveis, ou seja, nem sou eu que oro, é o Espírito Santo que ora através de mim. A primeira condição é que haja uma atmosfera certa. Eu preciso de um ambiente certo, de uma atmosfera certa. E essa atmosfera é uma atmosfera sem distrações. Uma atmosfera em que eu não ouço os ruídos da minha alma, nem os ruídos da minha cultura que estão dentro de mim, mas também não ouço os ruídos físicos fora de mim. Então é um lugar sem distrações. Eu não ouço a televisão, eu não vejo o Facebook, eu não penso no almoço, eu não penso nos comentários dos outros, eu não penso no trabalho, eu penso em Deus, sem distrações. Onde há uma união completa com Deus. Sabe porquê que é importante arranjar a atmosfera certa? Porque na atmosfera certa, na presença de Deus, não há demónio nenhum que me perturbe, porque eles não entram lá. E essa atmosfera certa é o lugar de intimidade. É importante perceber uma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa para chegar até esse lugar de intimidade. Claro, nós sempre dizemos que Deus está em nós, e é verdade. O Espírito Santo está em nós, e é verdade. E nós somos o templo do Espírito Santo, e é verdade. Mas Deus quer ver manifesta uma ação minha, um amor meu, uma intensidade, um anseio meu para conquistar este espaço no lugar de intimidade. É interessante referir uma coisa. Quando Moisés conheceu Deus na intimidade, não foi Deus que foi ter com Moisés, foi Moisés que foi ter com Deus. Ainda que nós tenhamos Deus dentro de nós devemos fazer tudo para chegar ao lugar de intimidade, na atmosfera certa, sem distrações. Depois nós precisamos de nos posicionar de forma correta, ou seja, a forma correta de nós nos posicionarmos para termos este manto, esta capa de intercessão, este lugar de intimidade, é preciso que nós nos posicionemos debaixo do sangue de Jesus. No lugar santíssimo havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, sendo feita de ouro, ela estava coberta de sangue. Era um cheiro provavelmente horrível. O sangue dos animais estavam espargidos, o sangue estava espargido sobre a arca. Como é que nós podemos estar na posição certa de intercessão? Como é que nós podemos ser contemplados por essa capa de unção que vai tocar a vida dos outros, debaixo do sangue? E onde está o sangue, está o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está sempre no lugar do sangue. Se você quer ser coberto por este Espírito Santo maravilhoso, pelo nosso querido Espírito Santo, pela sua unção, pelas suas virtudes, pelo seu conhecimento, pelo seu poder, pela sua forma dinâmica de agir em nós, pela sua sabedoria, a sabedoria do Espírito Santo, você precisa de estar no lugar onde está o sangue. Terceiro, para que eu possa estar no lugar santíssimo, no lugar de intimidade e ser coberto por essa capa que faz parte da armadura do cristão, esta capa de unção que pode beneficiar os outros e ser extensível para os outros, eu preciso ter a sintonia certa, eu preciso estar com uma disposição total para ouvir Deus. Sempre o que Deus pretendeu da vida do homem ao longo da história da humanidade foi isto, que nós o pudéssemos ouvir. Sempre Deus quis que o homem o ouvisse. O desejo de Deus foi sempre que o homem o ouvisse. Então, a sintonia certa para que nós possamos ser cobertos por esta capa de unção, por esta capa de intimidade, no lugar da intercessão, é importante eu ter uma disposição total, eu estar sintonizado com a voz de Deus, eu ouvir a voz de Deus, eu ouvir o coração de Deus. O coração de Deus é encontrado na sua presença. E quando eu encontro o coração de Deus, esse coração de Deus se reflete no meu coração. E quando eu tenho o coração de Deus em mim, eu vou falar a voz de Deus. E qual é a voz de Deus? Gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. E quando eu ouço o Espírito Santo, conheço o coração de Deus e o meu coração é tomado pelo Espírito Santo, nesta sintonia, nesta disposição debaixo do sangue, sem distrações, nesta união com Deus, Deus fala a sua voz. Eu ouço a sua voz e eu vou falar o que Deus fala através de gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo me concede, como dizem Coríntios. E o que é que isto vai gerar? Vai gerar milagres. Através da ação do Espírito Santo, eu vou gerar coisas sobrenaturais. Através da ação do Espírito Santo, Deus se vai mover através da minha vida. E eu vou terminar. Porquê é que você precisa da lança, da oração
e porque é que nós precisamos da capa da intercessão agregadas a esta armadura que Paulo também descreve em Efésios 6. Primeiro, eu preciso de interceder para colocar-me no lugar de alguém que precisa de uma intervenção de Deus. Nem toda a gente consegue chegar a Deus porque não tem sabedoria, nem conhecimento, nem força anímica, nem determinação para isso. Mas essa pessoa precisa de uma intervenção de Deus. Então Paulo diz para eu orar por todos os santos. Orar por todos, por aquelas pessoas que precisam de uma intervenção de Deus. Então eu preciso de estender a essas pessoas a capa da intercessão para libertar pessoas que estão aprisionadas. Eu preciso de lançar a lança da oração para libertar os cativos, para destruir as armas do diabo, para ferir os meus opositores, para anular, através da lança da minha oração, falando aquilo que Deus fala, como Jesus fez com o diabo no deserto, falando uma oração poderosa para anular os sofismas e as mentiras do diabo. Quando eu oro, quando eu intercedo, eu protejo a vida das outras pessoas, eu protejo as nações, eu protejo cidades, eu protejo famílias através da ação do Espírito Santo na minha boca, com este tipo de intercessão, com este tipo de oração. Mas também quando eu oro, eu estou a partilhar vida. Porque quando eu partilho vida através da oração, quando eu oro por alguém, eu estou a evangelizar pessoas. O primeiro passo do evangelismo é interceder por pessoas que estão perdidas. É lançar a capa a favor dessas pessoas que estão perdidas. O primeiro passo para evangelizar não é ir para a rua falar de Jesus. O primeiro passo para evangelizar eficazmente é orar pelas pessoas que precisam de Jesus. Lançar esta unção que está em nós, que alcançamos no lugar santíssimo, no lugar de intimidade, quando conhecemos o coração de Deus e orarmos em línguas, gemidos inexprimíveis. Agora sim nós estamos aptos para lançar esta capa de intercessão sobre a vida dos perdidos e libertar os cativos das amarras do diabo. Então eu vou terminar este estudo acerca da armadura do cristão e termino também aqui esta alusão simples acerca da oração e intercessão. Falando o quê? Falando o seguinte: a lança da nossa oração, ela derrota as manobras do diabo. E a capa da nossa intercessão traz a vida de Deus à minha vida e flui para a vida dos outros. Eu espero que ao longo destes episódios tenha ficado bem consciente da importância de se revestir de toda a armadura de Deus. Eu espero que a partir de hoje, nós juntos, como igreja, como comunidade, nós possamos nos juntar, ajudando uns aos outros a tomar a responsabilidade de nos revestirmos como igreja, como seres individuais, com esta armadura poderosa, eficaz, divina e espiritual, que é a armadura que Deus concede ao seu corpo. E vou terminar com a frase que me tem acompanhado ao longo destes episódios. Realizar o propósito de Deus na nossa vida é também conhecer as manobras do nosso inimigo, anular essas manobras do nosso inimigo, conhecendo o armamento que Deus tem para nós, um armamento poderoso que é a sua armadura. Revestindo-nos dessa armadura todos os dias, permanentemente, e que nós possamos, bem equipados, com a armadura que Deus nos proporciona, irromper pelo território do inimigo, pisar o território do inimigo, ficar inabaláveis e firmes nas nossas convicções de fé, revestidos de toda a armadura que é Jesus, Jesus em nós. E nós possamos, através de todo o equipamento que temos, fazer rombos tremendos no arsenal do diabo, aniquilando todo o seu armamento. Escute bem, argumentos fraudulentos, conceitos mentirosos, imaginações perversas, perversidade espiritual e esquemas subreptícios que Satanás tenta engendrar contra nós. E dessa forma, anulando as hostes espirituais da maldade, reduzindo o território do diabo à sua insignificância, desprovendo de qualquer tipo de legitimidade e prosseguindo até à vinda de Jesus, estendendo o reino de Deus nesta terra. Este é também o propósito de Deus para a nossa vida. Conheça a sua realidade espiritual e vou dar o grito de ordem que Paulo deu à igreja de Éfeso. Revesti-vos
em todo o tempo de toda a armadura de Deus. Seja um cristão vitorioso no nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Até à próxima.